Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus? Vamos aqui no versículo 33 até o versículo 41 do Evangelho de Marcos. Vamos lá. Vai ser muito bom, eu tenho certeza que Deus vai estar falando muito ao nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: e com muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podia compreender, e sem parábolas nunca lhe falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. 33 e 34, esse verso, é interessante a gente analisar isso. Por que Jesus estava falando sobre isso? Porque Jesus, ele falava muitas vezes em parábolas, né? Então é interessante a gente olhar sobre isso e ver que, por quê? Por que ele falava? É capaz de compreender, né? O 34, ele dando-lhe instruções completas. Então, Jesus, ele mostrava ali aos seus discípulos, muitos não entendiam aquilo que Jesus estava falando, nem os seus próprios discípulos também entendiam o que estava falando. Só que Jesus depois mostrava para eles o que era o significado daquilo, porque tudo que Jesus ele falava e fala, Jesus ele tem um propósito de mostrar para nós aquilo que ele quer, né? O verso 35 diz assim, né? E lhes disse aquele dia, sendo já tarde, né? Passemos para o outro lado do mar. Então Jesus, era tarde, e Jesus vira para os seus discípulos e falou: nós vamos passar por outro lado. O que acontece aqui? Ele fala com os 12, o mesmo dia em que ele havia estado ensinando as pessoas através de parábola. Apresenta-se como algo da vida presente, né? E aí Jesus mostra para eles ali que eles tinham que passar por outro lado. Mas é tarde, às vezes você fala assim, gente, mas isso é tarde, não tem como e tal, isso já está, né? E às vezes eles podiam, mas Jesus não tem hora, tá? Não tem hora, não tem minuto, não tem segundo. Todo momento Jesus ele pode fazer algo que surpreende a nossa vida. Verso 36 e diz assim: e despedindo a multidão, levaram-nos consigo como estava no barco, né? E havia também com ele outros barquinhos, né? Ele estava muito cansado, ao ponto de esgotamento físico, né? Como um homem, ele ficou cansado como nós ficamos. E alguns que queriam estar perto dele, compreensivelmente. Então Jesus, ele cansou humanamente, ele mostra ali também a humanidade do ser humano. O ser humano às vezes está cansado, exausto, tal, quer ficar sozinho, e Jesus ali também mostra também que isso não é defeito, isso não é pecado, de você muitas vezes querer ficar sozinho ali no isolamento, cansado e tal, recobrando ali, né, as suas forças físicas, né? Verso de número 37. E levantou uma grande tempestade de vento que jogava as ondas sobre o barco, de tal maneira que já enchia de água. Então, ali veio a adversidade, veio o problema ali, né? Representando ali no sentido espiritual, né? Ali na questão ali também físico ali, também ali na natureza humana ali, acontecendo aquilo ali, né? Verso 38. E ele estava na popa dormindo sobre a almofada, e o despertaram dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Observa bem que Jesus, ele estava dormindo, né? E os discípulos estavam acordados. Eu sempre falo o seguinte, que Jesus,
ele, em qualquer momento que ele se encontra, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem tranquilidade, ele tem paciência, né? Jesus estava ali, as ondas, o vento, nada tirou a atenção de Jesus. Isso mostra também, quando nós estamos em Jesus, quando a nossa vida está em Jesus, também mostra o quanto nós vamos ter essa tranquilidade. Pode estar o mundo caindo sobre nós, que nós vamos ter essa tranquilidade. Verso 39, e ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te, né? E cessando o vento, houve uma grande bonança, né? Essa palavra no grego aqui ensina-se que ele disse silêncio, cala-te, né? Imediatamente. Então, Jesus ali como homem estava cansado, mostrando ali que nós como ser humano nós cansamos, mas ele também era o próprio Deus ali também. E na hora dele acalmar toda aquela tempestade, aquele vento que estava ali, ele acalmou. E assim também ele faz a nossa vida. Às vezes você precisa de algo que ele precisa acalmar a sua vida, né, na sua família e tal, ele pode fazer isso. Verso 40, ele lhes disse, por que está assim amedrontado? Não tendes ainda fé? Ele mostra aqui que muitas vezes a fé, a ausência da fé na nossa vida traz o medo, né? Traz o amedrontamento. Ele mostra aqui que ali faltava fé deles, faltava confiança, né? Deles realmente enfrentar aquilo ali. E às vezes também, com nós também, às vezes nós temos medo, insegurança, por falta de fé, falta de confiança, de convicção nele, né? Mesmo ele estando ali com nós às vezes deixamos isso acontecer. Verso 41, e temeram com grande temor, e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então ali a razão de tudo aquilo ali era para mostrar para os discípulos e mostrar para nós também que só em Jesus nós podemos ter completa segurança, podemos ter completa resistência das coisas e possamos vencer todas as adversidades que vier sobre as nossas vidas, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco trabalhando a nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus, até lá, em nome de Jesus.